Cosquices da Malta. Oi, Maltuxa! Como tá essa vidinha? Eu sou a Melina e adivinha o que tem aqui comigo? Mais um episódio do Cosquices da Malta. Ai, sinto desapontá-los, acharam que era grande coisa, né? A gente sabe que não é, tá? Bom, eu já falei aqui sobre meios de transporte, mas algumas pessoas perguntaram sobre o trânsito especificamente. Então hoje eu vou contar as experiências que eu tive andando de carro por Portugal. Arriscado, né? Óbvio que, como no Brasil, o trânsito depende muito da cidade em que a gente tá. Lisboa e Porto são as cidades com trânsito mais congestionado, apesar de ainda estarem longe da realidade de São Paulo, por exemplo. E essa é uma questão que incomoda as pessoas de diferentes formas. Tem quem fique pouco estressado, tem quem fique mais ou menos estressado, tem quem fique muito estressado e tem eu. Eu simplesmente tenho pavor de trânsito. Pra mim é uma das maiores perdas de tempo da vida e olha que eu gosto de dormir. É o que tu sabe, né? É o que tu faz, entendeu? Tanto que esse foi um dos fatores que me fez fugir dessas que são as principais cidades aqui de Portugal. Só lembrando que eu tô falando daquele trânsito diário, vai e volta do trabalho, vai no super, eu não tô falando de estrada e viagens de carro, porque essa é uma das minhas maiores paixões. Com isso esclarecido, vamos ao tema de hoje. Embora eu tenha ido poucas vezes a Lisboa, já tive a oportunidade de dirigir por lá. E eu não gostei muito da experiência, não. Claro que considerem que as vezes que eu fui, eu fiquei em regiões mais centrais, o que sempre agrava esse problema do trânsito. Eu super te entendo. Pra mim, o mais confuso são as grandes avenidas, que tem tipo túneis subterrâneos, assim. Criativamente pensando, é tipo um viaduto, só aqui pra baixo. É uma solução excelente, diga-se de passagem, porque deixa o visual da cidade menos poluído e não é só um recurso dos lugares grandes. Em Braga, por exemplo, eu lembro que tinha essa mesma coisa. Mas para quem não conhece a cidade, é difícil de entender só pelo GPS qual via tem que pegar. E eu tive que fazer retorno várias vezes porque pegava a via de fora quando deveria entrar no túnel. Várias vezes, mas em momentos diferentes, tá? Eu sou tapada, mas tem limites. Será que isso é coisa de leonina? Para quem não tem tanto pavor de trânsito, talvez seja mais de boas. E eu também acredito que seja algo ok de se acostumar se a pessoa mora lá. Outro problema recorrente é a falta de lugar para estacionar nas zonas centrais. Pelo menos tem muita área azul, que aqui eu não tenho certeza se é esse mesmo nome, mas a lógica é aquela mesma que a gente conhece. E tem estacionamentos fechados pagos, tanto públicos quanto privados. Estacionamento aqui se chama parque, então se você estiver procurando um lugar para deixar o carro e ver numa plaquinha escrito parque, pode ficar feliz. Os valores variam conforme a área, claro. E eu lembro que em setembro do ano passado eu paguei 10 euros num pernoite pro carro. Quase o mesmo valor que o meu pernoite no hostel, inclusive. Mas era uma área complicada de estacionar, então não tive muita alternativa. E na real não foi dos piores valores, tem lugares que se paga ainda mais. Vamos manter um pensamento positivo. Em parênteses, eu falei o valor de setembro do ano passado, mas provavelmente ele segue o mesmo e vai seguir por um tempo. Aqui não rola muita variação de preços de forma geral, a não ser naquelas coisas que a gente já está acostumado, como combustíveis, por exemplo. Na área azul, os valores também variam conforme a cidade e a zona da cidade. Tem também a questão dos horários, normalmente é das 8 da manhã às 7 da noite em dias úteis e das 8 da manhã e às 2 da tarde aos sábados. E em alguns lugares a baixa e a alta temporada também interferem. É o caso da Nazaré e, acredito, de outras praias. O bom é que tudo isso está muito bem sinalizado. Então a melhor dica para quem vem passear por aqui é prestar atenção na placa para ver em qual zona se encontra e ler o que está escrito no parquímetro para não correr o risco de pagar demais ou de menos, o que é ainda pior, porque pode render uma multinha e o barato sair muito caro. Te foca no que é necessário. E os engarrafamentos? Bom, a palavra engarrafamento tem um peso diferente
do que a gente conhece. Existe, mas em proporções bem menores. Os maiores que eu já peguei foram, obviamente, em Lisboa e no Porto, mas ainda assim geraram um atraso de 10, 15 minutos no máximo. Nada comparado ao que a gente está acostumado no Brasil. Em Coimbra eu acho que eu nem peguei engarrafamento nenhum. O máximo foi trânsito com mais movimento, assim, mas sempre fluindo. Pra mim isso é um dos pilares da qualidade de vida. Para que eu também quero! E eu ainda tenho a vantagem de trabalhar fora do horário padrão, então dificilmente eu tô na rua nos horários de pico. Acaba por ser realmente muito tranquila essa parte pra mim, graças ao Senhor nosso Deus. Quem anda de carro em Portugal precisa se acostumar com outra coisa, a quantidade imensa de rotundas que nós conhecemos por rotatórias. Todas as cidades têm e são muitas. Eu gosto porque facilita o retorno e isso é ótimo para uma pessoa perdida como eu. Sim, mesmo com o auxílio do Afonso, meu GPS, sempre eu preciso de uma rotatória. Vamos começar. Conduza com segurança. E também faz o trânsito fluir, porque em muitos casos substitui o semáforo e aí a coisa anda conforme a demanda e o fluxo e ninguém fica parado sem necessidade. E por falar em semáforo, uma coisa diferente do Brasil por motivos muito óbvios. De uma forma geral, a galera para no vermelho mesmo tarde da noite ou de madrugada. Esses tempos eu tava voltando do jornal, devia ser umas 2 da manhã mais ou menos, e um cara me ultrapassou, deu pra ver que era por pura falta de paciência mesmo, sabe? Mas lá na frente tinha um sinal vermelho e ele parou. Não deve ter ficado muito feliz, mas respeitou a sinalização. A gente sabe que no Brasil não parar no sinal vermelho de noite é uma questão de segurança. Apesar de muita gente passar só porque sim, porque não vem vindo ninguém e acha que é especial demais pra ficar ali parado, esperando nada. Isso eu acho muito chato mesmo. Mas aqui não funciona assim. A maioria das pessoas para e espera, mesmo que não tenha movimento nenhum na outra via. Sobre os limites de velocidade, são bem parecidos com os nossos. Na área urbana, fica em torno de 50 km por hora, nas estradas nacionais 90 e nas autoestradas 120. Autoestradas que são feitas de alcatrão. Já coloquem aí essa palavrinha no vocabulário português de vocês. É assim que se referem ao asfalto em Portugal. E tem mais uma curiosidade sobre autoestradas. Por aqui elas têm 3 vias e as pessoas costumam trafegar sempre pela direita. Aí usam a do meio só para ultrapassar e a da esquerda só para ultrapassar quem está ultrapassando. Quando não quer mais ultrapassar ninguém, a galera volta toda para a direita. Não sei, acho que é um hábito, cultura, educação, sei lá. Mas isso é muito bom porque cada um anda na velocidade que quer ou pode e ninguém atrapalha ninguém. Olha que legal! E já que falei em limite, em Portugal até dá para tomar uma cervejinha antes de dirigir, mas sem abusar. Curiosamente, aqui existem 2 limites. Um para condutores comuns, digamos assim, e outro para quem o ato de dirigir exige ainda mais atenção, como motoristas profissionais e quem tem menos de 3 anos de habilitação. Para os primeiros, o limite é 0,49 gramas de álcool por litro de sangue, para o segundo, 0,19. Entre as punições estão multas e suspensão do direito de dirigir. Não acho que é uma boa ideia. Outra coisa bacana de saber é o preço dos combustíveis. Esse é um dos itens que puxam para cima a média do custo de vida. Não é uma coisa muito barata. A vantagem é que o carro parece consumir menos combustível. Não sei se é por não ficar naquele para e arranca de engarrafamento ou porque as distâncias dentro da cidade são menores ou se é pura ilusão minha mesmo. Certo que sim. Aqui muitos carros de passeio mais novos já usam diesel, que em Portugal a gente encontra como gasóleo. Meu carro ainda é a gasolina e eu pago em torno de 1,50 € por litro aqui em Coimbra. Porque sim, varia também conforme o lugar. Eu costumo aproveitar muito as promoções do cartão de fidelidade e agora, quando eu me mudei, eu fiz meu contrato de luz e gás com a Galp, que é uma empresa que também tem postos de combustíveis. Então tem algumas vantagens para quem é cliente e aí valeu a pena. Essa coisa do cartão fidelidade funciona muito bem aqui. Eu falei sobre isso no episódio dos supermercados. Quem ouviu lembra, quem não ouviu tem que ouvir.
E ainda sobre postos de combustíveis, aqui o frentista é você. Ai, meu Deus, que máximo isso. Pois é a gente mesmo que abastece. Ou paga na loja de conveniência e a pessoa da loja libera a bomba já com o valor certinho a ser abastecido, ou paga diretamente na bomba mesmo, com um cartão de débito. Mas é a gente que vai lá, abre o tanque, bota gasolina, é a gente que faz tudo isso. Passado o susto inicial de como é que eu faço esse negócio, hoje eu acho hiper prático e até prefiro assim. Antissocial que sou, eu vou naquela que passa direto o cartão na bomba, né? Óbvio. Nossa, muito bom. Muito bom. Aliás, já anota mais essa. Se tu estiver em Portugal e alguém disser voa as bombas, não estranha, ele só tá dizendo que vai ali abastecer o carro e já volta. Mas nem tudo é perfeito neste mundo chamado trânsito português. Para encaminhar o final do programa em grande, vou contar sobre uma gambiarra inacreditável que tem aqui. Existe um carro, pode ser chamado de carro aquilo, será? É tipo um quadriciclo disfarçado de carro, que é conhecido como Papa Reformas. O nome já diz tudo, né? Ai! É uma coisa pequenininha, normalmente com 2 lugares, que pode circular de boas pelas ruas. A bizarrice é que não precisa ter habilitação para conduzir isso, mesmo sendo praticamente um carro. O que acaba acontecendo é que quem usa o Papa Reformas é alguém que não tem mais permissão para dirigir. E aí é um perigo, porque existe um motivo para aquela pessoa não ter permissão. Boa parte dos usuários é de idosos que por alguma razão não puderam renovar a carta, o que faz o veículo ter o funesto apelido de mata-velhos. Horrível, né? Ai, gente, que horror! Mas é porque realmente acontecem muitos acidentes com esses carros, tanto pela perda da habilidade do motorista quanto pela falta de manutenção. E não pensem que é incomum, eu vejo vários cá em Coimbra. Aí eu pergunto, como é que uma tralha dessas ainda é permitida? Eu não tô entendendo. Vale lembrar que a carteira de motorista do Brasil é válida em Portugal durante um tempo. Então quem vem de férias pode usar de boa sem precisar fazer nenhuma validação. Já para quem vai morar, depende do período que vai ficar em Portugal. Até o ano passado, depois de 3 meses, tinha que trocar pela carta de condução daqui. Mas em dezembro de 2019, esse prazo se estendeu para 2 anos. Acredito que pelo aumento de pessoas que vêm estudar durante um ano e meio e vão embora. Esse processo de troca é bastante simples. A única coisa é que, obviamente, tu precisa ter uma carta de habilitação válida no Brasil. Não adianta vir para cá com a vencida, tá? Não? Com isso em mãos, só precisa ir no Instituto da Mobilidade e dos Transportes, o IMT, que equivale mais ou menos ao Detran, junto com os documentos que mostram que está legalizado em Portugal e um atestado médico daqui. Aí eles ficam com a tua carteira de motorista, que vai ser enviada de volta para o Brasil, e te dão uma autorização provisória para carregar contigo até a carta definitiva chegar pelo correio. Isso demora um mês e pouco, mais ou menos. E uma coisa muito louca é que a validade da carta de condução em Portugal é até a pessoa fazer 50 ou 55 anos, mesmo quando ela tira aos 18. Só depois disso é que precisa ir renovando de tempos em tempos, como a gente tem aí, sabe? Deus o livre, é uma coisa bem boa. Eu fiz a troca da minha em outubro do ano passado e ela só vence em 2034. Será que já não teremos mais coronga? E essas foram as minhas experiências com trânsito em Portugal. Para quem odeia o tráfego do dia a dia, eu até que tô me virando bem. Mas o país ajuda, confesso. Durante a semana eu vou postando no Instagram conteúdos extras sobre trânsito português. Então segue Cosquices da Malta para saber mais. E aproveita para comentar lá o que tá achando do programa e quais as cosquices quer que eu conte nos próximos episódios. Só isso que eu quero saber. Muito obrigada por ouvirem até aqui. Espero que tenham curtido. Desejo um ótimo fim de semana. Fiquem bem e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta.